Boa noite a todos, sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje vamos dando continuidade ao nosso estudo do livro O Caminho da Autotransformação, de Eva Pierrakos. Hoje vamos entrando aqui no capítulo 5, Unidade e Dualidade. Eu vou ler aqui as reflexões iniciais que eu acho sempre interessante, né, que a gente traga isso para a gente entender qual é a visão desse capítulo, né? Ele já traz aqui uma breve visão do que ele vai trabalhar no capítulo com essas reflexões iniciais. Então, vivemos num plano de dualidade. Todas as nossas experiências são filtradas por uma consciência dualista. O estado de dualidade é angustiante, porque oscilamos entre alternativas opostas. Percebemos a vida como uma série de acontecimentos que classificamos como bons ou maus. A dualidade mais assustadora é a que separa a vida e a morte. Sabemos, no entanto, que existe uma consciência superior num plano unificado e que a felicidade maior consiste em estar em contato com essa consciência. Esforçamo-nos para alcançar a unificação, mas como chegar a ela sem renegar partes de nosso ser atual? Então, aqui, ele traz realmente o que ele vai estudar nesse capítulo, né? Que ele vai falar sobre essa dualidade e sobre essa decisão que a gente toma de abrir mão disso, né? Para que a gente possa realmente se integrar com esse ser uno ao universo, né? Uno a todos, não é? Para que a gente possa ter essa consciência mais integrada, a gente precisa, então, começar a virar essas chavinhas da nossa cabeça que trazem justamente esse aspecto da dualidade, né? Que a gente vive aqui. Porque, afinal, a gente vive num plano material, uma sociedade que já é feita desse jeito, né? A gente já conhece a sociedade desde que a gente nasce, aí a gente já conhece a sociedade sendo apresentada para nós dessa forma. Então, quando a gente chega nesse momento da vida onde a gente vai refletir sobre isso tudo, quando a gente chega nesse ponto em que a gente questiona essa dualidade, porque muitas vezes essa dualidade nos causa sofrimento, é aí que a gente entra naquele ponto crucial da nossa evolução como ser humano, né? É porque a gente vai perceber que alguma coisa precisa ser modificada. Então, essa palestra explica a nossa condição dualista e indica como podemos transformar as partes de nós mesmos que impedem a unificação, né? É uma palestra que ele deu justamente focando nessa unificação, tá? É óbvio que existem muitos aspectos da vida material que nós não vamos conseguir modificar de forma tão profunda, porque nós temos já tudo isso muito arraigado, mas a gente pode começar a dar os primeiros passos, não é mesmo? Existem dois modos de consciência: o dualista, onde a vida é vista por oposições, o bom, o mal, o certo e o errado, né? Gerando vários conflitos, e o unificado, que transcende essas oposições, trazendo paz, felicidade e plenitude. O céu é descrito como esse estado de consciência unificada, não como um lugar físico, não é? Então, quando a gente sai dessa vida tão dualista, né, nós sofremos menos, porque nós começamos a ver até mesmo os desafios, os obstáculos, como portas que se abrem para que a gente entenda algo maior, algo que está muito além do que a gente sabe hoje, do que a gente entende hoje. Então, quando a gente começa também a perceber que existe algo maior em nós, né?
Nesse capítulo a gente vai falar muito desse algo maior, de Deus, né? Como nós chamamos aqui no Ocidente. A gente vai falar de Deus, desse ser superior, né? O que ele vai nos trazer? E o que ele vai nos trazer justamente é essa não dualidade que a gente enfrenta aqui no plano material. Então, realmente é algo mais assim abstrato, não é? E que muitas vezes a gente não consegue entender ou trazer para a nossa vida, porque nós estamos muito ainda no concreto. A gente está com crianças ali, né? Que precisa de usar pedrinhas para formar aquelas as contas, né? A gente não está naquele momento da vida ainda que a gente abstrai sem precisar de recursos muito concretos. Nós podemos perceber isso aqui. Então, a gente ouve muito falar que num plano espiritual, né, não existe nem tempo, nem espaço, que, na verdade, o tempo e espaço é uma ilusão. Nós ouvimos muito falar disso. Só que como integrar isso se a gente vive dentro de tudo isso que a gente está falando que não existe? Fica muito difícil, mesmo porque nós temos uma mente, e essa mente racional, que está integrada no nosso cérebro aqui, é justamente essa parte que nos puxa para esse racionalismo, para essa dualidade, não é? Essa nossa mente, ela nos traz sempre para essa zona de conforto, que é essa dualidade. É o que a gente entende. O que a gente não entende, a mente foge. A mente não quer saber. Porque esse não entender é como se fosse algo para a mente que pudesse aniquilá-la de alguma forma. O livro O Poder do Agora, ele vai falar muito sobre isso. Lá naquele livro, nós vamos encontrar muitos conceitos a respeito disso, que vão ilustrar muito essa ideia da não dualidade, né? E de como funciona a nossa mente. Então, ele vai para o tópico: o caminho para o campo unificado é a compreensão. Olha que interessante. Quando eu compreendo, eu começo a me integrar nas experiências. Eu percebo que aquilo que chega até mim está ao meu serviço. E eu mesma que acabei gerando tudo aquilo, né? As mentes mais racionais vão dizer que isso é uma loucura, mas, na verdade, isso não é uma loucura. Isso é uma realidade. Né? Existem teóricos da psicologia como Jung, eu adoro falar sobre o Jung, porque ele trouxe muito isso, né? Essa questão que vai além desse racionalismo, não é? Então, quando a gente compreende o que acontece conosco, a gente começa a deixar de ser tão dualista, né? A entender o processo da vida. E quando a gente entende o processo da vida, ele começa a ficar um pouco mais leve, né? A gente percebe, assim, aquela leveza que vai sendo trazida para a gente. E que a gente vai experimentando, né? A gente consegue absorver mais a vida. Nos integrar na vida, né? Nesse fluxo dessa vida que a gente vive, entendendo todo o seu processo. O estado de consciência unificado pode ser alcançado pela sabedoria, enquanto o plano dualista gera conflitos internos e externos. Então, nós estamos muito mais nessa segunda parte aqui, ó, conflitos internos e externos, porque nós estamos muito nesse plano dualista. Né? Quando eu falo em compreender o processo que está vindo para a minha vida, eu estou falando de gerar essa sabedoria, de construir essa sabedoria interna, de nos ligarmos a esse self, que é sábio, não é? E que é aquela voz interna que está dentro de nós, como se fosse uma bússola, né?
Então, por mais que esse processo dualista faça com que a gente erre o caminho, essa bússola interna nos traz de volta ao caminho que a gente precisa seguir. Não importa o quanto demore, mas esse processo acontece mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não queira, esse processo está acontecendo o tempo todo. Por isso que para muitas pessoas, esse crescimento, esse não sofrer tanto, né, que diz aqui, esses conflitos, né, isso tudo pode demorar muito mais para se dissolver, e para outras pessoas ele pode ser mais fluido, ele vem, ele é compreendido, ele é aceito, ele é vivenciado, aí ele segue seu rumo, e aí vem outras situações, então é algo dinâmico que sempre está ocorrendo dentro do ser, não é? Quem está nesse processo também vai entender isso, sabe disso. Nós não vamos ser ascensionados, né, quase, agora a gente está na última encarnação, né, porque agora a gente é muito elevado. Não, a gente não precisa estar nesse ponto. Nós precisamos estar mergulhados na vida. Nós vamos ainda ter muitos conflitos internos e muitos externos. Vamos ter muitos. Mas o fato da gente ir lidando com eles, né, mais a gente consegue lidar com tudo aquilo que vem cada vez mais de dentro de nós, aquilo que estava adormecido, né? Embora o verdadeiro eu já possua esse estado unificado, olha lá, o eu é o self, ele já tem esse estado unificado, como eu acabei de falar agora há pouco. Ele é inconscientemente desejado pelas pessoas como um anseio por liberdade e felicidade. Então, nós sempre estamos buscando algo. A gente quer alguma coisa e a gente não sabe o que é essa alguma coisa. Aí vem os conflitos internos, os conflitos externos, e por mais que a gente resolva, a gente ainda tem essa busca, não é? Vamos atrás de coisas materiais, de coisas que a gente acha que vão nos fazer felizes, porém, mesmo tendo tudo, a gente continua com falta de algo. Até coloquei lá no grupo, no domingo, um vídeo de 4 minutos. Eu espero que, de repente, vocês possam ter visto, né, e estarem até entendendo até um pouco mais aquele vídeo como um vídeo que fala muito, conversa muito com esse assunto aqui, desse estudo, né. Ao buscar a unificação no plano dualista, surge mais conflito, pois esse plano não permite atingir tal estado. É a questão do nosso ego, da nossa mente, que é como eu falei lá no início, né? Mesmo que a gente queira, a nossa mente tem medo, ela teme ser aniquilada, né? Como dizia lá o Eckhart Tolle no livro O Poder do Agora. Existe esse receio de ser aniquilado, de deixar de existir. É como se o ego ele tivesse medo de deixar de existir. Então ele se agarra àquilo que ele conhece, nem que seja a uma dor. Muitas pessoas ficam presas na dor, porque o que bastaria para elas se livrarem daquele sofrimento? Elas irem para dentro, igual foi Eckhart Tolle, ele foi para dentro. No momento de maior desespero na vida dele, como ele conta lá no início do capítulo, né? Naquele momento máximo de dor, ele foi tragado pelo eu interno dele, pelo self dele. Ele teve aquela internalização profunda. Por quê? Porque o ego não aguentou segurar a onda, né? Daquele conflito que era gigantesco. Então, ele acabou indo para dentro. Porque na hora H, na hora do problema, na hora que o problema explode, o ego não dá conta. Aí, o ser vai para dentro. E ele busca forças onde ele nem entende.
Nós podemos ver vários exemplos de pessoas que contam muitas coisas parecidas com isso que eu estou falando. Por exemplo, pessoas que estavam numa situação terrível e elas não viam uma luz no final do túnel, algo aconteceu dentro delas e parece que as coisas começaram a se resolver. Não é que as coisas começaram a se resolver. Algo dentro delas trouxe essa resposta, trouxe certo entendimento, e aí elas conseguiram seguir em frente. É como se, assim, o ego, ele jogasse a toalha, vai você aí que só você pode entender isso, que é o self. É o eu interno, o eu real, né? Como a gente ouve muito nesses estudos, nesses livros. Mesmo aqueles espiritualmente preparados podem lutar com essa distinção e não conseguir transcender o dualismo na prática diária, que é o que eu também falei no início aqui do nosso estudo. Nós estamos mergulhados nesta vida dualista. Por mais que a gente ouça falar que tempo, espaço, na verdade não existe. Tudo isso é uma ilusão, né? É o Maia dos hindus. Por mais que a gente possa falar tudo isso, aqui a gente tem horas, tem relógio. Aqui tudo funciona de maneira dualista mesmo. Então, realmente nós vamos dar um salto dentro de nós mesmos. Realmente fazer um movimento interno que vai nos ajudar a viver, a conviver com essa verdade entre aspas, né, dualista, e com essa verdade do self, essa verdade interna da unicidade, não é? Nós vamos saber viver com isso, saber flutuar nisso, já que nós estamos encarnados aqui nesse plano material, onde nós temos um corpo que sofre as influências das nossas próprias emoções, somatiza o tempo todo, não é? E nós, muitas vezes, não sabemos por quê. Ficamos doentes, não sabemos por quê. A verdade é que nós precisamos olhar realmente para dentro, para as nossas emoções, e é apenas dessa forma que a gente consegue encontrar esse rumo para o nosso próprio eu, o eu interno, não é? A própria vida diária pode nos trazer essa verdade do não dualismo. Ao buscar o estado de consciência unificado, no plano dualista, surge o conflito, pois você acaba defendendo um lado contra o outro, tornando a transcendência impossível. A mente acha, né, todos os argumentos para dizer que essa transcendência, que essa unicidade não existe. A mente encontra todos os argumentos necessários para nos convencer e para mostrar que essa transcendência é impossível de ser feita. Porque transcender para a mente é ir para o campo do desconhecido, o campo do não controle. E a mente quer controlar o tempo todo. Como ir para a transcendência se queremos controlar o tempo todo? Controlar tudo o que acontece, controlar o que os outros fazem, controlar as situações, o que acontece nas situações. Como vamos transcender desta forma? O ego nos convence de que isso é impossível, não tem como acontecer. Um exemplo disso é uma desavença com algum amigo, onde provar que se estar certo parece crucial, não é? Então, em muitos casos, a gente precisa ter razão. Nós precisamos ter razão a qualquer custo. Isso é algo até muito inconsciente. É a coisa do ego, né? Ele quer ter razão, porque se ele perder essa briga, é como se ele estivesse morrendo, não existindo. Ele só existe se ele se colocar ali como o grande vencedor.
E se ele não é o grande vencedor, vem as crises emocionais. Por quê? Porque tudo isso está ligado com o ego. Quando eu solto tudo isso, realmente, eu percebo que é tão gostoso soltar, é tão gostoso a gente até achar que tem a razão, mas tá bom, eu não preciso ter essa razão para o outro. O outro não precisa me ver como eu quero que ele me veja. Ele pode me ver de outra forma e está tudo bem. Eu sigo minha vida. Então eu não preciso ter a razão, né? O mundo, principalmente o mundo ocidental, é um mundo extremamente competitivo. O mundo competitivo é o mundo daqueles que têm razão, de quem tem razão. Uma pessoa que não liga para não ter razão, ou melhor, não liga para ter razão, ela não tem lugar nesse mundo capitalista, esse mundo competitivo. Quem está vencendo no mundo competitivo é quem comprova, quem prova por A mais B para o mundo que isso está certo, não é? E quem não tem essa razão é fraco. Essa é a visão da dualidade. É o forte e é o fraco. É o certo, é o errado. É o que tem razão e o que não tem razão. No plano dualista, estar errado equivale a ser negado, o que cria uma sensação de ameaça existencial, que é o que eu falei agorinha, que o Eckhart Tolle fala, né? Do ser aniquilado. Isso acontece porque o ego depende da aprovação externa. E quantas vezes a gente precisa da aprovação externa? É quando a gente quer estar certo, né, de qualquer forma, quando a gente quer que as pessoas aprovem o nosso jeito de ser, a nossa conduta, quando a gente precisa da aprovação do outro, a gente precisa da validação, a gente precisa disso. Então, a gente está nesse universo dualista. Então, imagine não ter essa validação, não ter essa aprovação. É uma dor imensa, é um sofrimento, né? Que vai gerar uma série de questões internas, né? E de relacionamento com o mundo, né? Com as pessoas, com tudo que nos cerca. Somente ao se conectar com o verdadeiro eu, unificado, a dependência dos outros diminui e os conflitos perdem essa intensidade. Então a gente para de depender do outro. Porque eu não preciso mais que o outro me valide. Eu vivo bem com a minha verdade, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu produzo. Eu sei os meus limites, eu sei até onde eu consigo ir, eu sei o quanto eu preciso aprender sobre algo. Então, com essa ciência sobre mim, eu não preciso que alguém me aprove. No plano dualista, a vida é vista em termos de vida ou morte, levando as pessoas a lutar por um lado e temer o outro. Você está sempre lutando ali para você conseguir tal coisa, e se você não tiver tal coisa, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? Se eu não conseguir me colocar dentro da sociedade, o que vai acontecer? Então, sempre ficamos dentro desse jogo, né? Esse conflito constante gera a confusão e a ilusão. Mesmo acreditando não temer na morte, a luta contra ela provoca infelicidade. A morte mesmo, não é? A gente não quer morrer. E morrer é um ciclo. Nós não queremos envelhecer. Envelhecer faz parte do ciclo. Envelhecer com tudo que implica o envelhecimento.
Nós olhamos para frente, a gente não quer falar de morte. Porém, a morte, ela faz parte da vida. Tudo precisa morrer para que renasça novamente, não é? Tudo passa por esse ciclo, é o ciclo da vida, tudo. Os animais morrem, eles passam por esse ciclo. E eles não entram em conflitos por causa disso. Sim, eles não são racionais, né? Eles não são racionais. Então, logo a gente percebe que a nossa racionalidade, que está ligada com a nossa mente, ela cria esses conflitos em torno do que é a natureza. A gente se esquece que a gente está num plano material, que ele tem tempo de validade. Ele não é eterno, esse plano material. Então, quando a gente não se liga com a nossa espiritualidade interna, quando a gente não se liga com o nosso self, aí sim a morte vai nos assustar mais ainda. Porque a gente não tem nada. Se a gente não tem a gente mesmo, nós não vamos ter nada. E se a gente morrer, acabou tudo. Não existe mais nada, não é? Até mesmo quando a gente acredita que existe vida após a morte. Muitos e muitos, e realmente muitos, acreditam que existe vida após a morte e morrem de medo de morrer. Morrem de medo, não é? É isso. É isso que acontece. No dualismo, tudo é dividido entre o certo e o errado, mas no plano unificado, esses opostos se complementam. No entanto, ao permanecer no dualismo, os conflitos se multiplicam, tornando a resolução cada vez mais difícil e mantendo as pessoas presas em ilusões e confusão. Se eu tenho medo de morrer, de deixar de existir, se o meu ego em vida está o tempo todo refletindo esse medo de morrer, que ele morra, ele está refletindo isso o tempo todo em atitudes, em situações que ocorrem. Não estou aqui falando apenas do medo de morrer mesmo, o fato, a morte. Mas a morte, ela vem de forma simbólica ali, né? Sendo trazida o tempo todo. Então, todas as vezes que a gente briga por algo, e se a gente não consegue aquele algo, se a gente não consegue ter o sucesso ali, a gente entra em vários conflitos, isso é o medo de ser aniquilado, é o medo de deixar de existir, que está ligado à nossa mente. Então, a mente, ela precisa começar realmente a ser reprogramada, né? É preciso que a gente reprograme essa mente, com uma visão diferente, que a gente entenda que, embora a gente viva num mundo material, não é? Que traz coisas muito racionais, que traz situações muito racionais, um estado muito racional, não é? Nós vamos viver, nós vamos morrer, isso não tem o que se discutir. Nós estamos no mundo material. Agora, se nós somos mais do que isso, mais do que esse corpo, que realmente vai morrer, nós não podemos estar tão presos a essa realidade dualista, que é a realidade das coisas que terminam aqui na Terra. E que não tem como a gente fechar os olhos e dizer, não, deixa eu fazer de conta que eu não estou vendo. Não tem isso, porque o nosso inconsciente vai trazer isso o tempo todo. É esse medo que é colocado para dentro de nós o tempo todo, que deixa com que o nosso verdadeiro eu, o eu real, o self, fique ali, sem ser visto.
embora ele opere o tempo todo, né? O tempo todo ele está ali, trazendo para a gente aquela sensação de busca por algo que a gente não sabe o que é. Não tentar provar que está certo em uma desavença, você aumenta o conflito e se prejudica. A busca por aceitação gera mais fricção, e a insistência em estar certo ou ceder cria ansiedade ou tensão, né? Então, é aquilo que acontece quando a gente faz isso com essa mente dualista, né? Eu tento provar que estou certa em uma desavença e o conflito aumenta e nos prejudica. Por quê? Porque a gente vai ter aquelas crises, aqueles problemas, né? A busca por aceitação gera mais fricção, ou seja, a gente quer que os outros nos aceitem, então a gente fica com aquele problema, né? E a insistência em estar certo ou ceder cria ansiedade ou tensão. Então, olha, vocês podem ver que esses conflitos têm a ver com a mente dualista, que é a mente dualista que precisa de tudo isso. Ela que precisa provar que está certa, ela que precisa ganhar, não é? É tudo a mente dualista que precisa disso. E não tem jeito, porque a gente vai ficar sempre tentando e buscando fazer esse tipo de coisa e vamos sempre entrar em conflitos. E mesmo que a gente ganhe, logo vem outra situação onde a gente vai ter o mesmo conflito. E são infindáveis até o fim da vida aqui na Terra, né? Até o fim da vida, muitas e muitas situações vão ocorrer. Isso leva a uma segunda dualidade, lutar ou se submeter. Olha lá. Aqui, quando eu me submeto, eu não estou aceitando, tendo aquela aceitação, tendo aquela integração. Não estou fazendo isso. Quando eu me submeto a algo, eu também entro num outro conflito. Aquilo fica dentro de mim. E é aquilo que a gente vai trabalhar, né? Às vezes, de forma desesperada, até numa terapia, não é? Se eu não lutei como deveria, como eu acho que deveria, como dizem que deveria. Ambas as opções parecem negativas, gerando mais conflitos. Então, não se trata de se submeter, não se trata disso. Se trata de compreender internamente. Não se trata de mostrar para o mundo nada. Se trata de trazer para dentro essa compreensão e fazer uma nova construção. Essa nova construção vai reprogramar a nossa mente, vai nos ajudar a ter uma outra postura perante os desafios da vida, mesmo dentro desse mundo dualista. E nós encontramos muitas pessoas nesse mundo dualista que conseguem ter uma outra visão, uma outra postura perante os desafios da vida. Não é mesmo? Nós podemos começar até a procurar, e nós vamos encontrar muitos exemplos de pessoas que se superaram realmente, que conseguiram vencer não para o mundo, mas vencer para elas mesmas, dentro delas mesmas. E isso é muito diferente do que vencer para o mundo, não é? Ao seguir o caminho do princípio unificado, o bem e o mal se tornam menos absolutos. E a paz é encontrada ao transcender o ego, nossa mente, e o pensamento dualista. A verdadeira saída está no estado de consciência unificado. Unificado por quê? Tudo faz parte de uma mesma situação. Tudo é uma coisa só. Faz parte de um todo, né? Então, o problema que eu tenho hoje, ele não está separado. Não, ele está junto, ele está unificado. Ele traz uma mensagem.
uma mensagem que eu preciso ler. E quanto mais eu não leio essa mensagem, mais a vida vai mexendo seus pauzinhos e vai trazendo outras situações que vão trazer a mesma mensagem de forma diferente, para ver se eu entendo. Então, o problema, ele não é separatista, né? Na verdade, o problema, ele faz parte de uma tentativa da vida de me integrar, de me trazer para esse outro caminho. É o GPS da vida, né? Isso é bem interessante. Somos condicionados ao pensamento dualista, desde a educação, o que nos prende a esse padrão. O ego teme abandonar esse estado, que é o que a gente vem falando, né? Pois acredita que perderá sua individualidade. Então, a gente tem essa ilusão que nós somos o que o ego traz, só que o ego, ele começa a ser formado lá, quando a gente nasce, quando a gente vai recebendo os cuidados da nossa família, passando pelas coisas que a gente faz, né? Passando pelas coisas que a gente passa, vivendo na sociedade que a gente vive, no país que a gente vive, nessa cultura. Então, tudo isso vai formar esse ego nesta encarnação. Se nós nascêssemos em outro lugar, esse ego ele seria formado de acordo com outras perspectivas. Já não seríamos da forma como somos aqui hoje. Teríamos um outro jeito de ser, né? Porque estaríamos numa outra cultura, com outras pessoas, com outras situações, inerentes ao local onde nós nascemos. Então, como esse ego, que só conhece isso daqui, pode representar o nosso ser integral? A mente não é a única inteligência que existe, existem outras inteligências. Então, nós não podemos dizer que a mente, ela engloba todo o nosso ser. Não tem como. Ela é uma parte do nosso ser. Ela traz uma fatia do nosso ser. Existem outras inteligências que fazem parte de nós. No entanto, o verdadeiro eu, o centro divino, oferece sabedoria e verdade sem conflito. Não existe conflito. Porque diante dos fatos que são, de que adianta a não aceitação, a revolta, tomar atitudes e decisões desequilibradas? Então, de que adianta tudo isso? E é lógico que, quando nós estamos desequilibrados, nós não vamos entender absolutamente nada sobre isso. Nós temos que aproveitar agora que a gente está num momento que a gente é capaz de absorver esses ensinamentos e trazer para a nossa vida de alguma forma, nem que seja um pouquinho hoje, aí a gente, um pouquinho amanhã, um pouquinho nessa situação, um pouquinho nessa ocasião aqui, e aí a gente vai integrando aos pouquinhos na nossa vida, né? Tá, eu não preciso ter razão aqui, ok. Por que eu estou querendo ter a razão aqui? Então, é aos poucos mesmo, porque se a gente estiver numa situação de desequilíbrio grande, isso tudo aqui não vai passar de papo furado mesmo. Ninguém vai conseguir compreender nada disso. Não vai entrar dentro do nosso ser, porque nós estamos fechados dentro do desequilíbrio, não é? Então, se a gente está aqui hoje conseguindo ler isso e conseguindo trazer alguma coisa para dentro de nós, nós já estamos no lucro. Essa é a realidade. Porque esse é um livro, existem montes de outros livros. Existem dentro dos estudos da psicologia, né, psicológicos, existem diversos livros que falam do ser humano, né, que falam das emoções dos seres humanos. Então, se a gente correr para alguns lugares, aí a gente vai encontrar outras fontes de informação.
Nós não precisamos ficar só aqui. Mas, como nós estamos no mundo material, hoje nós somos muito ainda limitados, né? Não vamos conseguir ler muitas coisas. Vocês estão vendo quanto demora, eu acho até que está demorando muito o estudo desse livro, porque a gente fica aqui estudando, né, de forma detalhada, e talvez as pessoas não tenham paciência para isso. As pessoas querem rápido, coisas que acabem logo, né, para elas irem para o próximo. Mas o que adianta a gente ler um monte de livros rápido e não absorveu nada? Se a gente ler um livro bem lido e trazer para a nossa vida, isso vale mais do que ler 10, 20 livros que a gente leu correndo para dizer para o mundo que a gente leu 10 livros, 20 livros, 30. Não é mesmo? Para acessar o verdadeiro eu, é preciso buscar a verdade genuína em situações de conflito. Questionando-se, olha só, questionando-se e aceitando que tanto você quanto o outro podem estar certos e errados. Eu nem gosto muito de falar a palavra errados. Eu acredito, isso é uma visão minha, né, que em uma posição, uma postura, uma visão, ela pode ser menos favorecida do que uma outra. Às vezes aquela visão não é tão interessante, não é tão proativa para a nossa vida. Talvez olhar para a outra visão seja mais proativo para a nossa vida. Porque eu penso assim, podemos pensar na religião. Tem muita gente que fala mal dessa religião, daquela religião, né? Realmente fala bem mal mesmo. Põe lá para baixo como se fosse uma porcaria. Enaltecendo as outras, certas outras religiões. Só que, para muitas e muitas pessoas, aquela religião que muitos acham que é ruim, é o que trouxe uma certa consciência para muitas e muitas pessoas. Então, para aquelas pessoas foi bom. Então, como eu posso dizer que aquilo é errado, esse é o certo? Não, não tem como. A gente tem que entender que existem visões que são proativas para mim, ao mesmo tempo que para outras pessoas o que é proativo para mim não é proativo para o outro. Quando a gente passa a entender isso, a gente para também de ficar dizendo que isso é certo, que isso é errado, que é assim, que é assado, porque não faz sentido, é uma perda de tempo pensar dessa forma. É uma grande perda de tempo, é um desrespeito com o outro. É um desrespeito eu dizer que o outro está errado, porque ele tem a ideia dele. Ele pode estar equivocado, ele pode estar não entendendo realmente o caminho, o próprio caminho dele, muitas vezes, não é? Mas errado não dá para dizer. Até na PNL a gente estuda aqui. Quando a pessoa faz alguma coisa, para ela está certa. Na visão dela, ela está certa. Ela está com a melhor intenção. Não existe má intenção, na verdade, porque tudo que a gente faz é por alguma intenção que é positiva para nós. Só que para os outros a gente não sabe se vai ser tão positivo assim, né? Esse processo abre o caminho para o plano unificado, eliminando tensão e trazendo paz, compreensão e uma visão mais ampla da realidade. Então, nós vamos ampliar, olha, como nós estamos ampliando a nossa visão de mundo, né? Quando a gente vai e olha para o outro e considera, por mais que aquilo que o outro faça ou fale não seja interessante para nós. E a gente sabe que existem coisas que são inaceitáveis. Para nós são inaceitáveis. Eu mesmo tenho muitas coisas que para mim é inaceitável. Eu não consigo lidar. Então, se trata da gente entender tudo agora? Não. Não é isso.
Se trata de nós darmos pequenos passos para ampliar nossa mente, nossa consciência e fazer o que é possível hoje na nossa vida. A gente não precisa fechar tudo, por quê? Porque existe gente muito prejudicial para o planeta. Não é verdade? Existem pessoas que são absolutamente prejudiciais para o planeta. Não existe. Então, aí eu fecho tudo isso, digo que tudo isso não existe, porque eu não sei compreender isso ainda, que eu não sei mesmo, né? Mas existem seres que já compreendem. Existem. Porque senão, né, os mentores, por exemplo, os guias, né, espirituais, não estariam aqui nos trazendo coisas, informações, e estariam aí se manifestando se eles não tivessem essa compreensão que a gente ainda não tem. Não é verdade? Empecilhos para a descoberta do verdadeiro eu. Então, ele vai trazer aqui o que mais impede que nós conheçamos, então, esse nosso verdadeiro eu. Os maiores empecilhos são a ignorância do verdadeiro eu e a tensão psíquica gerada por um conflito dualista. Então, quando eu não nem considero que existe algo maior em mim, uma consciência maior em mim, e quando eu entro nesses conflitos dualistas psíquicos, embarco neles como se eles fossem as verdades absolutas. Para superar isso, é preciso desapegar-se das crenças e medos, abandonando o ego e aceitando a perspectiva unificadora e mais profunda. Então, tudo tem a ver com o ego, né? Mais uma vez aqui, sendo bem repetitiva. O ego, a mente, né? O ego que faz com que a gente tenha essas crenças limitantes e os medos. Porque, como eu já disse, o medo de ser aniquilado desse ego é muito grande. É uma verdade, é uma realidade para esse ego, né? Ele não quer deixar de existir. Então, quando ele vê algo que ele não entende, aquilo é ameaçador. Ele vai pelo caminho, sempre o caminho que ele já conhece, porque é ali que se encontra a segurança. Não ali naquele outro caminho onde não se sabe de onde vai dar, né? Seu ego versus seu centro divino. Vamos colocar os dois ali agora para conversar, né? O plano dualista é o plano do ego. O plano unificado é o mundo do centro divino, o eu maior. Então, não tem como questionar isso. Querendo ou não, aceitando ou não, o nosso mundo, o nosso eu real, né, divino, esse eu maior, ele não está ligado a um plano dualista. Ele está ligado a um plano unificado. Está unificado com a fonte divina, fonte de energia divina, né? A consciência cósmica. Quando a gente se liga à consciência cósmica, não existe separação, só existe união. Não existe separatividade. Quando a gente está no plano dualista, nós estamos no plano do ego, então nós ainda não entendemos muitos aspectos que a gente vive ou vivencia aqui nesse plano material, que são, por exemplo, as grandes atrocidades que acontecem nesse planeta. A gente não consegue, eu acho que esse, na minha visão pessoal, isso aí é o que estou dizendo, eu acredito que esse é o maior desafio do ser humano que entra para esse caminho aqui.
é conseguir compreender as atrocidades que acontecem nesse planeta, né? Mas eu acredito que isso ainda vai vir para a gente como entendimento no decorrer da nossa caminhada evolutiva. Não sei quando, mas eu acredito que nós iremos incorporando, e nós estamos nesse caminho do eu real, quando a gente começa a mudar essa chave dentro de nós, nas pequenas coisas. Quando a gente começa a absorver uma leitura dessa, trazer ela para a nossa vida. Não adianta ficar lendo um livro e não trazer para a vida. Na vida a gente faz sempre do mesmo jeito. Isso não muda nada. São conhecimentos que só fazem a gente perder tempo, porque a gente não usa. Então a gente precisa usar. É como se o ego fosse um suporte para o que podemos ser hoje. O ego é esse suporte para o que a gente pode ser hoje, né? Ainda não temos evolução suficiente para estarmos totalmente unificados. Então, nós ainda somos crianças como crianças. Estamos aprendendo a caminhar ainda, né? Por isso, não devemos querer realmente entender tudo agora. O que não é, a gente não é capaz de entender, a gente precisa ter a humildade de deixar ali quietinho, em stand-by, até o momento que a gente tem essa condição. Enquanto isso, a gente vai gerando entendimento com o que a gente pode, dentro das nossas possibilidades. Renunciar ao plano dualista significa abandonar as exigências do ego, que o ego é exigente demais, né? Essa renúncia para o ego significa aniquilação, embora não se trate disso. Na verdade, essa renúncia significa integração ao eu divino. Então, esse aí é o caminho. O ego é uma parte limitada do eu inferior e chegará um momento em que o ego se integrará ao verdadeiro eu, formando um único eu, mais pleno, mais bem equipado e mais sábio. Né? Aí eu trouxe aqui uma lembrança que eu tive aqui dos corpos energéticos, né? É como se nós hoje estivéssemos aí com o corpo astral, não é? Corpo astral que é o corpo das emoções. Nós estamos no nível das emoções. Se a gente vai estudar sobre corpos energéticos, a gente vai entender, né, as características de cada corpo, dos corpos energéticos aí, e a gente vai entender que nós, a humanidade, ainda está nesse nível de corpo astral, né? Muito ligado às emoções, né? E estamos aí nesse patamar, que é o nível do ego mesmo. E o eu real, ele poderia se equiparar, ele estaria num nível de corpo búdico, porque no corpo búdico, tudo aquilo que a gente já absorveu e já compreendeu, já trouxe de forma integrada para o nosso ser, fica armazenado no corpo búdico e nunca mais é esquecido. Ele não vai mais sofrer modificações, na verdade, porque ele já aprendeu aquelas lições, ele já integrou, agora ele usa como de forma integrada, né, no seu ser, na totalidade do seu ser, aquilo já faz parte dele. Ele já tem como aprendido aquilo, aqueles conteúdos, né? Então, hoje, quando a gente fala em ego, nós estamos nesse momento mesmo das emoções, e nós vamos precisar realmente ir nesse caminho da integração até que a gente evolua mais e mais e mais, né? Então, existem dois planos de existência: o plano dualista, onde o ego opera, e o plano unificado, que é o mundo do eu maior, o centro divino. O ego, por estar confortável no plano dualista, teme abandonar esse nível.
pois interpreta isso como aniquilação. No entanto, o ego é apenas uma parte isolada da inteligência maior, o verdadeiro eu. O ego, ele precisa servir ao eu maior. Não é o eu maior que serve ao ego. Enquanto nós estamos nesta visão dualista, o ego, a mente, está direcionando a nossa vida, ela está coordenando a nossa vida. A partir do momento que eu começo a integrar mais, a me integrar, o eu real, o self, começa a ressurgir ali como o real comandante, né, dessa embarcação aqui, vamos dizer assim, né? O self, que é esse eu real, é ele que dá as coordenadas e a mente, ela opera da melhor forma para que aquilo que o eu real traz seja realmente realizado. Não é? Então, mudam-se as coisas. A mente para de querer dominar, para ficar ali quietinha no seu lugar, fazendo aquilo que ela veio fazer, realmente. Né? Sendo essa ferramenta maravilhosa que é a nossa mente. Eventualmente, o ego se integrará ao eu maior, tornando-se mais completo, sábio e capacitado, não é? O ego, por ser limitado e separado, teme esse desenvolvimento, confundindo-o com a sua destruição. Mas, na verdade, essa integração é um processo de evolução e unificação, ou seja, não existe o que temer, né? Na verdade, a gente está no caminho da vida mesmo. Nós não podemos ter medo da vida, né? Esse medo do fluxo divino, da consciência maior, porque nós fazemos parte dessa consciência maior. Então, não tem o que temer. Quanto mais a gente conseguir sentir esse eu vindo ao nosso favor, se colocando, não é? E quanto mais a nossa mente se curvar a esse eu real, mais nós estaremos integrados. Quanto tempo vai demorar? Não sabemos, não é mesmo? O verdadeiro eu só emerge após a resolução de problemas pessoais. Então, a gente precisa trabalhar as nossas sombras, trabalhar as nossas emoções, todos esses aspectos internos dentro de nós, que estão aí para serem vistos e para serem trabalhados, reconhecidos, né? Enquanto a pessoa se identifica com o ego, busca uma autoimagem idealizada. Lembra da autoimagem idealizada, que a gente já falou bastante? Para obter aprovação e segurança dos outros, acreditando que só existe se for notada. Esse comportamento é uma ilusão destrutiva. Em muitos momentos, nós vamos nos observar e vamos perceber o quanto a gente trabalha para ser visto. A gente precisa ser visto. É uma necessidade. Desde criança a gente precisa ser visto. Inclusive, a gente traz as necessidades da infância. Isso é uma necessidade, inclusive, infantilizada nossa. Porque a gente, desde lá de trás, a gente quer estar nesse foco. Não é? Mas a gente não precisa fazer todo esse esforço. Basta que a gente seja a gente mesmo. Naturalmente, a gente vai ser visto. Não precisa ser feito esse esforço todo. Naturalmente, a gente vai ser visto. Vamos deixar as nossas sementes nesse mundo dessa forma. O ego não deixa semente nenhuma. O ego busca o seu reconhecimento e salvação ao se sentir especial, tentando dominar a vida de forma equivocada. Ele adota pseudo-soluções, agressão, submissão ou retirada, para superar os obstáculos e obter amor e aceitação dos outros.
No entanto, essas soluções são baseadas em conclusões equivocadas e não levam à verdadeira liberdade e realização. Então, nós vamos usar muitos subterfúgios, né? Até a falsa humildade a gente vai usar. A falsa humildade mesmo. Aquele faz de conta que somos, né? Muito nobres, é um faz de conta, porque mostrando uma nobreza, a gente vai ter que esconder lá, né? Aquele nosso aspecto que está querendo chutar o balde, na verdade. Querendo, né? Mas não, a gente engole o choro e a gente mostra a nossa nobreza. Então, quantas vezes isso não acontece? Quantas? E o contrário também acontece. Pessoas que saem agredindo e fazendo muita coisa aí, que na verdade elas querem se sobrepor aos outros porque elas precisam ser vistas. De alguma forma elas precisam ser vistas, serem levadas em conta. Elas não podem passar de forma, agora me fugiu a palavra, mas enfim, anônima, né? Elas não podem passar a vida de forma anônima. Elas precisam mostrar, né? Ao aceitar e questionar suas reações, olha aqui o trabalho, né? Nós mesmos trabalhando as nossas emoções, né? Então a gente questiona as nossas reações. Você percebe que interpretações errôneas dominam a sua vida e distorcem a realidade. Quanto que a gente distorce a realidade para estar certo? Para fazer o mundo caber na nossa forma de ver? Quanto que a gente não faz isso? Com essa consciência, entende-se que a sua existência não depende da aprovação dos outros, nem de ser especial. A necessidade de se destacar aprisiona você na solidão. E o amor genuíno só surge quando você não depende dele para viver.